dia a todos e todas, senhor deputado, senhora deputada, demais autoridades, colegas, magníficos reitor e vice-reitora. É com muita preocupação, ao mesmo tempo com muito orgulho, né, que eu me apresento como representante da categoria docente da Universidade do Estado do Rio de Janeiro, universidade onde eu me formei. Então, nesse tempo de vivência na universidade, falando da minha própria experiência, eu sou testemunha da expansão que essa universidade teve e do esforço que ela teve de se integrar, se interiorizar e incluir na sua rotina, no seu projeto de intervenção nesse Estado, a diversidade que compõe o Estado do Rio de Janeiro e que compõe a nossa sociedade. Quero dizer que a minha experiência como professor e a categoria que eu estou aqui representando envolve não apenas aquela experiência em sala de aula. E, nesse ponto, eu queria partir de um consenso que eu acredito que reúna todos e todas que estão aqui presentes nessa comissão, que é o consenso de que ciência, tecnologia e inovação são importantes, que a UERJ tem um papel fundamental a desenvolver nesse campo, no nosso Estado e no nosso país, né? E que é preciso que haja condições e regularidade, logo, uma rotina, né, para que este projeto que eu acabei de descrever e a importância que a universidade tem a desempenhar no campo da ciência, tecnologia e inovação aconteçam, né? Não há como fazer acontecer essa rotina sem a valorização da carreira docente. Seja uma sinalização, né, até para os nossos alunos, né, que, olha, se tornar cientista é interessante, né? E não é interessante só porque remunera bem, né? Quem trabalha com ciência não tem apenas uma ou outra, uma sequência de pesquisas. Pesquisa é um projeto de vida, né? Trabalhar como professor pesquisador envolve, como eu falei, mais do que sala de aula. Envolve extensão, envolve pesquisa, envolve um tempo de vida, né, no qual nós estamos disponíveis para ensinar, para fazer perguntas, para desenvolver não apenas ferramentas de intervenção e de facilitação de processos de produção, mas meios de se pensar os próprios processos de produção e as experiências dos nossos alunos, dos nossos estudantes. Então, nesse sentido, essa imersão que fazemos na pesquisa, na extensão e na sala de aula, né, no ensino, envolve a disponibilidade de aprender com as experiências diversas dos nossos estudantes. Eu tenho a felicidade de participar de uma universidade em que eu posso ser interrompido durante a aula ao expor uma determinada teoria por um estudante que diz, olha, professor, nós precisamos inovar essa teoria aí, porque ela não dá conta da experiência que eu vivo lá na periferia. Isso é absolutamente fundamental para a ciência, para todas as ciências de todos os campos, para que elas se adequem às necessidades reais, sociais do nosso país, para que ela não seja simplesmente reprodutora de processos, né? A valorização da carreira docente, como a própria vice-reitora destacou, nos preocupa muito, porque não só pela perda de cérebros que nós tivemos recentemente, mas por uma leitura que muito preocupados, alguns colegas se debruçam sobre o assunto, imaginando que a universidade é tratada com mais do que negligência. A universidade vem sendo tratada com adversidade nas últimas gestões. Eu faço parte de uma categoria que não tem mudança na referência do seu salário base há 18 anos. De uma categoria que chegou a ficar 4 meses sem salário, no passado recente. Isso tem uma profunda influência nessa rotina de pesquisa, nessa rotina de trabalho, nessa rotina de aprendizado que todos temos no ambiente da universidade. E sou orgulhoso de representar uma categoria que não desistiu da universidade. A UERJ não é só um projeto acadêmico, a UERJ é um projeto de democracia. A história nos conta que quando a universidade foi tratada com adversidade, quando se tentou impor sobre ela condições de estrangulamento, seja da sua condição de existir fisicamente,
seja da sua condição de pensar e de incluir a diversidade, o que se experimentou depois foi a ascensão da exclusão, da perseguição, do racismo, de uma base de política que está fundamentada para poucos. O projeto da UERJ é para muitos. O projeto da UERJ é para a diversidade. Para executar isso, é muitíssimo importante que os nossos professores mais experientes tenham a valorização dessa experiência. Os professores que estão chegando tenham como atrativa a carreira na universidade. A questão da dedicação exclusiva é fundamental para que essa valorização se concretize. Eu acho que um outro ponto de consenso que todos nós temos nesse diálogo, nessa casa, é que as decisões dessa casa devem ser cumpridas, logo a lei deve ser cumprida. A lei aprovada que permite o repasse de duodécimos, que permite que a dedicação exclusiva seja tratada como regime de trabalho destes trabalhadores que somos os cientistas, deve ser cumprida. Esse ambiente de incerteza, de afirmação e depois de contestação de uma afirmação, de não garantias, isso é profundamente preocupante, isso afeta a qualidade do trabalho e a qualidade de vida dos nossos profissionais. Fico pensando nos nossos colegas que estão em vias de se aposentar e que precisam ter garantias de que serão valorizados, que terão condições de sobreviver depois de uma vida dedicada a esse trabalho. Uma coisa que precisamos pensar é a possibilidade de trazer para os vencimentos dos aposentados esses vencimentos da dedicação exclusiva como salário base. Então, volto a afirmar, não é só uma questão de remuneração, é uma questão de reconhecimento, é uma questão de dizer, inclusive para os nossos educandos, que essa carreira é interessante, que ela é reconhecida socialmente. Eu acho que por mais que nós tenhamos a felicidade de exercer as nossas vocações, não é apenas de doação que se faz ciência. É evidente que o Rio de Janeiro não terá a qualidade de vida que a universidade tem potencial para oferecer, em todos os seus diversos campi, em todos os seus diversos perfis, as suas diversas cores, as suas diversas crenças, as suas diversas maneiras de pensar que estão ali presentes. A universidade não pode ser tratada nem com negligência, nem com protelação, e muito menos com adversidade. Mais do que desenvolvimento de ferramentas, nós desenvolvemos possibilidades de pensar soluções para os inúmeros problemas que a nossa sociedade tem. Somos muito importantes e eu volto com isso a um consenso que eu acredito que nos reúne aqui. O consenso de que a UERJ é importante no processo de desenvolvimento de inovação, ciência e tecnologia no nosso Estado e de que a lei deve ser cumprida. Muito obrigado a todos e todas. Bom dia.